Olá, pessoal! Boa noite para todos e todos os profs aí de plantão com a gente. Ó, já tem 15 pessoas que entraram. Deixa eu dar uma olhadinha em quem tá aqui. Cristiane, Cícera, Arthur. Pessoal, dá um ok para mim com relação ao áudio. Se tá dando para me escutar direitinho. Coloca aí, ok? Sim, coloca se vocês estão me ouvindo ou não. Tá bom? Só pra gente testar. Ó, pessoal de Petrolina, Leide. Boa noite. Tá joia, professor Júnior? Ok, Rosângela. Que joia. Pessoal, boa noite pra todos aqui. A Ser Prof hoje inicia uma série nova de lives aqui para vocês, professores. Para quem já acompanha o nosso trabalho, nós produzimos vários conteúdos lá para a plataforma da Ser Prof, através dos bate-papos aí. Eu tô vendo várias carinhas novas. E agora iniciando hoje um projeto novo aqui também no Instagram com conteúdos para vocês, tá bom? Meu nome é Glenda, eu sou membro do time pedagógico da Cantum, que é a empresa, uma edtech da área de educação, que organiza também a comunidade Ser Prof, tá? Olá, Ionara, boa noite, pessoal, boa noite. Enquanto a gente está aguardando o pessoal entrar aí, até todo mundo receber, né, as notificações do Instagram, coloca pra gente de onde vocês são, pra gente ter uma noção aí de onde a Ser Prof está, a cidade e o estado de vocês. Algumas pessoas eu já estou reconhecendo de alguns cursos aqui da Ser Prof. Vamos ver quem está aqui. Pessoal, e nesses minutinhos também aproveite para compartilhar com amigos professores, tá? Sobre essa live, o tema vai ser muito especial e daqui a pouquinho eu já vou convidar a Ana Maria Menezes, que é a nossa convidada de hoje, para falar de estratégias para a gente humanizar a aprendizagem nesse ambiente online. Então tem sido um assunto bastante interessante e tenho certeza que ela vai agregar muito aqui com a gente. Petrolina, Uberlândia, Luzia, também falamos de Uberlândia, tá? Minas Gerais. Curitiba, professora de Gravatá, Pernambuco, olha que legal. Rio de Janeiro, olá, Carmelita. Ionara de Goiás. Aninha, também do nosso time aqui da Cantum. Então, pessoal, olha só quanta gente legal aqui já. Hoje, não sei se vocês estão ligados aí, mas é o Dia Mundial da Educação e a gente aproveitou essa data especial de 28 de abril para iniciar com esse projeto aqui no Instagram, tá? Então, não sei se todo mundo tem essa consciência, mas esse dia foi escolhido justamente para a gente pensar na importância que a educação tem na formação de seres humanos, né? E então é uma grande motivação para nós falar hoje aqui com vocês. Birigui, ó o Ricardo, pessoal, fica conectado aí que em breve a gente tem novidades em parceria com o Ricardo Santin também. Bom, então vamos lá, Roseli. Deixa eu convidar a Ana aqui. Oi, Ana! Oiê, você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo legal. Pessoal, coloca pra gente se vocês estão ouvindo eu e a Ana ok aí. Oi, Laura! O pessoal já entrou com tudo aqui, Ana, colocando cidade, tem gente dos cursos aqui que a gente já conhece. Que bom! Gente, a Dilma, oi Dilma, minha orientadora tá aqui. Olha que legal! Que ótimo! Ó, até o Vinícius entrou também. Prof pra Prof, é um dos nossos parceiros aí, pessoal. Oi, Roseli! Oi, Então, Josi! pessoal, acho que tá ok o áudio e vídeo, tá? Qualquer coisa vocês vão dando esse feedback aí pra gente também. Bom, então a gente iniciando a série de lives aqui no Instagram, é um grande prazer receber a Ana Maria do time pedagógico da Cantum também, tá? Aqui da Ser Prof, pessoal. E é uma pessoa com uma grande experiência aí em formação de professores e ensino online. E a gente selecionou um tema bastante especial e com muito carinho ela definiu esse assunto para hoje.
Bom, vou deixá-la se apresentando aí para vocês e a gente vai conduzir uma conversa bem gostosa aqui. Eu vou acompanhando os comentários e trazendo as perguntas de vocês para a Ana. E a gente elencou também algumas questões já prévias sobre esse assunto que a gente acredita ser importante trabalhar aqui, tá bom? Então, bom, Ana, vamos lá. Vamos lá. Oi, pessoal. Então, eu sou a Ana Maria Menezes, eu lidero a área educacional da Canton. E ao conversar com a Glenda, a gente estava pensando em temas e eu sugeri esse tema da humanização do ambiente online, né, ou da aprendizagem online. Primeiro porque é uma paixão antiga minha, a minha dissertação de mestrado, e aí, olha, a minha orientadora está aqui entre nós, por isso que eu olhei e falei, gente, ela está aqui, olha que ótimo. Então, a Dilma, né, que está aqui com a gente, ela foi muito importante nessa minha caminhada e me auxiliou muito a entender o que me movia, né, nesse ambiente online. Eu sempre acreditei muito no ambiente online como um espaço onde a gente pode aprender muito. Só que além de aprender, a gente pode fazer conexões, né? A gente aprende melhor quando a gente se conecta com outras pessoas. E eu acho que nesse momento agora, por tudo que a gente, né, está passando, que os nossos alunos estão passando, eu acredito que esse aspecto é fundamental para que a gente tenha consciência de que não é só você ou nós pensarmos em organizar atividades que promovam a construção de conhecimento, né? E até para construir conhecimento a gente precisa levar em consideração outros aspectos. Porque senão a gente vê alunos que não querem estar ali com a gente, alunos que não acreditam, que começam também a não acreditar nesse ambiente online, porque eles não percebem o porquê. E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Você tem alguma pergunta aí, Glenda? Bom, então, Ana, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente de onde que veio essa motivação. Você falou que estudou, né, sobre essas interações, o que está por trás, além de ferramentas online, além de conteúdos em si, como é que iniciou isso, o seu estudo, o que você viveu e que despertou para isso? Isso tem a ver com a minha experiência de vida mesmo. Durante um período que eu não podia estar em contato com outras pessoas, para me sentir útil, eu comecei a explorar o ambiente online, a compartilhar com outras pessoas o que eu já sabia e para aprender mais também com as outras pessoas. E eu me encantei com esse ambiente. A Roseli está dizendo até aqui que ela se lembra, né? Ela acompanhou esse período. Então, eu não me senti sozinha. Isso é que foi a beleza desse ambiente, né? Então, eu procurei esse ambiente para estar em conexão com outras pessoas. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, eu não aprendo nada no ambiente online, no ambiente online eu me sinto sozinho. O Gilmar também. Então, eu fico pensando, né? E aí, isso que eu fui me questionando, mas por que as pessoas se sentem assim? Se as experiências que eu vivi, e aí depois que eu fui conversando, né, com a Dilma, com outras pessoas do nosso grupo de pesquisa, isso na época da Carla Arena, isso mesmo. Então, eu fui conversando e aí eu percebi que tem elementos que eu vivi, dessa experiência que eu vivi, que fizeram a diferença. E aí eu fui lá procurar, eu pensava, gente, é uma questão de, a Dilma até mencionou para mim, é uma questão de presença, né? E eu fui procurar o que eu achava que era uma presença virtual, porque eu me sentia presente ali naquele ambiente. Eu sentia que as pessoas me viam, que as pessoas conviviam comigo, eu aprendia. Então essa questão da presença, eu sentia o ambiente online muito humano. E eu fui pesquisar, e tem um autor, na verdade são dois pesquisadores,
que falam sobre elementos que são importantes para que uma experiência de aprendizagem online ou presencial, que elas sejam significativas. Então ele fala que normalmente as aprendizagens são significativas no encontro de 3 elementos. Então ele chama esses elementos de presenças. Então tem a presença cognitiva, a presença social e a presença docente. Então, o que a gente vê muito em cursos online, em aulas aí ao redor do Brasil, é uma preocupação muito grande com essa presença cognitiva, da gente trazer atividades, conteúdos, para que o aluno sinta que é possível construir conhecimento. Mas só isso não vai possibilitar essa aprendizagem significativa. Então a gente precisa ainda olhar esses outros lados. E esses outros lados têm a ver aí com domínio afetivo. Então você tem aí a presença social, que é você, como participante, você ter a percepção do outro, que existem outras pessoas ali com quem você pode se conectar, e você sentir também percebido, você sentir que as pessoas também te veem ali, te percebem como ser humano e como profissional. E a sua disposição em se conectar com essas pessoas para contribuir na construção de conhecimento. Isso aí que é a presença social. Então, só que a presença social é legal, né? Eu acho encantador. Quando você estava falando, Ana, me veio a experiência da escola, né? Porque a escola, ela favorece isso, né? Essa sensação de pertencimento, a formação dos grupos. Então, assim, eu acredito que a escola ensina muito mais do que conteúdo em si, né? A partir do momento em que ela trabalha as relações, é muito isso, de o aluno ali se sentir pertencente. Então, olha que interessante essa percepção, né, de como que a gente pode promover isso, pensando primeiro que isso é importante, como trazer isso para o ambiente online, né, a necessidade de se pensar sobre isso também, de incluir nos planejamentos, enfim, dessas aulas. Exatamente, porque isso não acontece magicamente, isso precisa ser planejado, né? Então tem essa questão da presença social, né? Se a gente for pensar também, as nossas melhores memórias e lembranças da escola estão relacionadas com o social. Então, o ambiente online ele não precisa ser frio. Ele não é necessariamente frio. Tudo depende de como é que você desenha essa experiência de aprendizagem ali no ambiente. Então, tem essa presença social, né? Que é o do participante, como é que ele se sente. E a presença docente. Porque a presença docente é como é que ele vai desenhar essa experiência, como é que ele vai mediar essa experiência também. Então, dependendo das estratégias de planejamento, né, e aí a gente vai falar um pouquinho aí, a gente precisa trazer. Então, tanto você jogar aí, trazer junto a presença docente e a presença social, para que esse pacote completo, para que aí a presença cognitiva possa acontecer. Né? E então, o professor se sentir também, né, presente. Então, ter esse retorno, não só o aluno, porque, assim, trazendo um pouco para a nossa prática, na sala de aula a gente vê a troca ali muito, muito próxima, né? O olhar do aluno já te diz alguma coisa, a interação que ele faz, a resposta que ele dá, os comportamentos que ele tem na sala, o professor já capta aquilo igual uma antena. E no online também. A gente estava conversando ontem com a Luciana, né, nossa colega de trabalho, e ela estava mencionando que agora nas aulas online que ela tem dado, vários alunos evitam ligar as suas webcams, né? E aí ela está vivendo aí um dilema de como convencê-los de que ligando a webcam vai auxiliá-la, né? Então, eu acho que é essa questão, porque quando o professor também, ele tá ali com a câmera ligada, mas tá todo mundo com a câmera desligada, por mais que você tenha as fotinhas ali, é claro que você tem ali as interações escritas, mas nada é tão impactante quanto a gente enxergar
o outro. É claro que aí a gente pensa assim, mas tem os deficientes visuais também que existem. Existem outras maneiras da gente perceber o outro? Existem. Mas a gente não pode negar, né? Que para nós, todos esses elementos aqui visuais que a gente está vendo, isso nos impactam muito, né? E trazem essa percepção de que eu não estou só, eu estou aqui, eu consigo construir muita coisa interessante, eu consigo aprender muita coisa nova, eu consigo trocar muitas ideias. E aí a gente vem nessa percepção aí do que é uma comunidade, né? Comunidade de aprendizagem. A Roseli apontou uma questão aqui, Ana, sobre o professor trazer elementos também de maior pessoalidade e não ficar só na relação que parece profissional, né, entre professor e aluno. Isso. O que você vivenciou sobre isso, assim? O que você pode trazer de ideias para nós? Eu trago algumas ideias de experiências minhas, né, com mediação de cursos online. Principalmente depois do mestrado, todos os cursos que eu tenho moderado, eu tenho tomado todo o cuidado de tentar pensar nesse desenho. Aí eu fui estudar sobre design educacional depois para poder entender um pouco melhor, né, sobre esse aspecto. Mas assim, algumas dicas é que o aluno ele precisa perceber que a gente não é um robô, né? Então a gente precisa trazer a nossa presença ali. E tem algumas dicas. Então, por exemplo, ali na parte introdutória do curso ou no início, quando você vai compartilhar com seus alunos, né, o ementa, o que vai acontecer durante o curso. Hoje em dia a gente tem tantas possibilidades de tecnologia, a gente pode gravar, por exemplo, um videozinho em que a gente explica com as nossas próprias palavras o que vai acontecer ali durante aquele curso, né? Aí eu dou uma dica também, mas isso também é uma opinião pessoal minha. Eu vejo que várias pessoas fazem isso, gravando num estúdio, né? Eles vão no estúdio e gravam e falam: aluno, esse curso vai ser dividido em tantos módulos. Fica bonito, mas não fica próximo. Então, algumas vezes, um vídeo que você grava, ali, às vezes até com filtro do Instagram, você falando com as suas próprias palavras, né, o que vai acontecer, demonstrando para os alunos todo o seu entusiasmo sobre aquilo que vai ser construído juntos ali no curso, ele constrói mais presença do que um vídeo ali lindo e maravilhoso que foi feito no estúdio. Né? Outra questão. De proximidade, né, Ana? Exatamente. Gente, inclusive até esses dias eu estava vendo em alguns ou outras lives aí, falando que o professor ele não precisa esconder também que esse momento está sendo desafiante para ele. Né? Ele pode trazer, pessoal, aqui estou gravando o primeiro vídeo para a gente introduzir uma aula, nunca fiz isso, então vou me esforçar, não sou nenhum William Bonner, nenhum Faustão, mas então assim, ele também trazer esse tipo de brincadeira. Isso. Eu acho muito importante também o que o professor pode trazer. Porque lembra que eu falei sobre a presença social? Porque o aluno também, ele é ele é também muito responsável por essa atmosfera do curso, né? Então, uma ação também que eu normalmente faço, eu fiz até um videozinho, que depois quem tiver interesse eu compartilho, é um videozinho que eu fiz explicando o que é presença social e como é que você, como um participante de um curso ou de uma aula online, como é que você pode maximizar a sua presença ali. Porque quando você maximiza a sua própria presença, você consegue construir esse ambiente mais harmonioso para você e para os outros. Você consegue aprender mais, você consegue se sentir mais notada, e eu diria até, não é nem amparada, mas com pessoas ao seu lado, né? Então tem esse videozinho que eu normalmente gosto de compartilhar para as pessoas entenderem. Eu também gosto de, toda semana, se possível, a gente propor alguma atividade de conexão entre os participantes. Eu vejo isso muito acontecer nos cursos na primeira semana de curso, e aí depois as pessoas se esquecem disso.
Sempre aquela primeira semana, olha, se apresentem, nananana, mas aí depois Não se mantém. não tem mais nenhuma atividade de conexão a não ser ligada ao conteúdo do curso, né? E aí as pessoas falam assim, mas tem fórum. Fórum, normalmente, ele é meio cerceado, ele é controlado em torno de um assunto específico. E as pessoas, elas precisam de atividades que as permitam compartilhar um pouco delas mesmas, para as pessoas se conhecerem e aí começarem a criar empatia umas com as outras, e aí a coisa flui muito melhor. A gente teve um curso recentemente, do curso de mentores, que a gente buscou fazer algumas atividades de conexão com eles, né? Então, conexão de atividade, vou dar algum exemplo aqui, tá, gente? Então, por exemplo, tem uma atividade que a gente fez de... a gente teve até na sala de aula também, né? Na sala de aula sem papel, que é aquela atividade com o Google Docs, que a gente tem algumas imagens, as pessoas escolhem aquelas imagens que representam a visão dela de educação. E aí eles explicam por que eles escolheram aquela imagem. Então, mesmo que a gente fale um pouquinho da nossa persona como educadores, a gente também já está criando conexões uns com os outros, porque a gente começa a ver e fala, nossa, olha lá, ela pensa semelhante a mim, ou então, nossa, olha a ideia dela, é diferente, que interessante, né? Então, essa é uma atividade de conexão. Outra atividade de conexão que eu já fiz e que funciona super bem, você pode fazer com o WhatsApp, né, ou com qualquer outra ferramenta que você tem ali, que o grupo esteja utilizando. Eu pedi uma vez que as pessoas tirassem uma foto de algo que elas veem todos os dias quando elas vão para o trabalho. E aí elas escrevem e compartilham com o grupo por que ela selecionou aquela foto e o que aquele lugar, né, por que aquele lugar marca o trajeto dela para o trabalho, por exemplo. E aí a gente vai conhecendo as percepções uns dos outros. Então, é essa noção de que atividades, quando a gente traz também para as nossas aulas e para os cursos, elas precisam também contemplar esse aspecto afetivo, de trazer essas atividades de conexão para as pessoas se conectarem. Tanto aí é a presença docente, o professor fazendo esse desenho dessas atividades, né? Ele também, toda vez que eu propunha uma atividade de conexão, eu também entrava nessa atividade de conexão. Eu tirava foto. Então o professor ele também precisa estar ali naquele... Isso, ele é mais um. Ele pertence àquele grupo de pessoas que está ali para aprender juntos, né? Então tem essa dica. O Gilmar colocou aqui, só aproveitando a deixa, que eu acho que é bem interessante a gente mencionar sobre isso, você esclarecer. Ele falou um pouquinho aqui que a gente está compartilhando algumas dicas, algumas experiências, né, sobre o ensino online e o que a gente está vivendo hoje, assim, no Brasil querendo ou não, o ensino de emergência, né? Ninguém havia se planejado totalmente para uma educação à distância, então, assim, a gente tem até nomeado de forma diferente realmente essa prática e chamando de ensino remoto de emergência, porque a gente foi pego aí por uma situação de emergência. E aí ele colocou que você está dando dicas para o ensino à distância mesmo, e eu imagino que isso também se aplica nesse ensino de emergência. Eu acho que sim, se aplica sim. Agora, vamos imaginar, eu vou dar até um exemplo. Foi alguma coisa que eu me lembrei ontem. Também conversando com a nossa colega a Luciana, ela estava até mencionando que, olha aqui, de que vários alunos, né, estão um pouco resistentes em ativar a webcam, né? E aí ela fica ali somente a webcam dela ligada. E eu me lembrei de uma experiência, uns anos atrás, era a minha turma, nós estávamos fazendo um projeto em colaboração com uma turma da Argentina, e nós marcamos um dia para todo mundo estar online ao mesmo tempo. E aí aconteceu algo assim que a gente não havia planejado. Então um dos alunos acabou pegando um cachorrinho no colo e mostrou na webcam, apareceu na webcam, e aí ali começou uma conversa das pessoas
nossa, que é esse cachorrinho? Fala aí desse cachorrinho. E aí todos os adolescentes correram para buscar os seus animaizinhos, gatinho, cachorrinho e tal. Uhum. Aquilo ali foi o quê? Foi uma experiência que foi muito autêntica, foi altamente humanizada e afetiva, deu super certo. Todo mundo que não estava com a webcam ativada, ativou, porque eles estavam querendo se ver, estavam querendo mostrar, né? Isso é um exemplo simples de que a gente precisa pensar também esses momentos durante essas aulas online que a gente está dando, mesmo que sejam essas aulas online, né? A gente tem ali 50 minutos, mas reservar 5, 10 minutos e de vez em quando, uma vez por semana, sei lá, a gente pensar em alguma atividade de conexão, deles pegarem alguma coisa que tá, por exemplo, tem uma atividade até que a Dilma fez uma vez com a gente, que eu achei super legal, que é, abre a sua mochila aí e pega algum objeto que tenha significado para você, que tenha alguma história envolvendo. Pega aí, conta a história desse objeto, por que você escolheu esse objeto ali, né? Qual que é a história desse objeto na sua vida? Isso é uma atividade de conexão. Então a gente precisa trazer isso também para esses momentos da aula. Então a gente é questão de pensar, trazendo engajamento, né, Ana? Assim, a gente vê tantas questões, inclusive até essa semana a gente teve um post sobre isso na Serprof, sobre a questão do engajamento, né? Não só no modelo presencial, 100% presencial, mas no online também, já professores relatando alguns desafios com relação ao engajamento desse aluno. Então, essas atividades de conexão, como é que você vê essa relação com o engajamento? É total, porque olha só, se você se sente parte de um grupo, você se sente acolhido naquele grupo, você vai querer estar ali presente. Então vamos pensar ali no o contrário, né? Uma vez eu estava conversando com meu esposo e ele mencionou, eu desisti de uma especialização que eu comecei. Era uma especialização online. Eu perguntei, por que você desistiu? E aí ele disse, olha, o que me fez tomar a decisão foi o dia que eu pensei, se eu sair ou se eu ficar, ninguém vai notar. Ok? Olha. Então, assim, o conteúdo do curso era interessante, mas isso não foi o suficiente para mantê-lo motivado e engajado. Então, a gente precisa se sentir ali pertencente àquele grupo, né? E a gente tem ainda a vantagem hoje em dia de que os alunos estiveram juntos de fevereiro até março, ou seja, vários deles já se conhecem, né? Então a gente tem essa vantagem aí também. Aí eu gostaria de trazer um outro aspecto também, Glenda, que eu entendo, e assim como várias pessoas também entendem, que a aprendizagem online, ela precisa ser uma mescla de momentos síncronos e assíncronos. Não é? O assíncrono não é só tarefa de casa, mas o assíncrono, ou seja, aquelas atividades que te preparam, que sejam um pré-síncrono ou um pós-síncrono. Deu para entender? Então, é uma continuação desse espaço de aprendizagem. O espaço de aprendizagem não é só os 50 minutos que eu estou ali com os meus alunos. A experiência de aprendizagem, ela é contínua. Então, quando a gente pensa assim em estratégias, eu não estou falando só em estratégias para o momento síncrono. Eu preciso trazer estratégias para os momentos também assíncronos. Então, por isso que é tão importante também para os momentos assíncronos, ou as atividades que eu vou propor ali para os meus alunos, né, em qual seja, que plataforma eu esteja utilizando, que traga vídeo, que convide os alunos a postar microvídeos, mas vídeos de coisas que eles achem interessante também, que eles não se sintam envergonhados também de se mostrar, né? Aos poucos você vai conseguindo isso. Eu gosto muito também, você já viu que eu gosto de utilizar muitos avatares. Então, eu ia falar agora da comunicação. Exatamente, é uma estratégia de humanização. Eu adoro utilizar o Bitmoji.
Então, sempre que eu vou colocar uma mensagem para todo mundo, a Francisca está até comentando, é verdade. Então, o meu uso do Bitmoji... Coloca pra gente Bitmoji aí, só para quem ainda não conhece, depois poder acessar. É uma estratégia bem legal que a gente tem utilizado nos cursos. Ele é um aplicativo que você cria um avatar que parece um pouco com você. E você coloca também mensagens diferentes, tal. Então, o Bitmoji, a gente acha que é uma coisa bobinha, mas não é, gente. Ele é um humanizador poderoso. A Camila, gente, estou vendo tanta gente legal aqui. Camila também é uma colega educadora, ela mora nos Estados Unidos. Que bom, tá aqui com a gente também. Então, o Bitmoji é só um desses aplicativos, tá, gente? Tem vários outros. Mas aí, quando as pessoas começam a querer, eu também quero fazer meu Bitmoji, começam a colocar, a gente começa a sentir leveza no ambiente. Então, eu acho que a minha mensagem principal aqui de humanização é: as aulas online e o ambiente online de aprendizagem, ele pode ter leveza. Então, se a gente trouxer leveza para esse ambiente, tudo fica mais gostoso, né? Fica mais gostoso aprender, fica mais gostoso fazer pergunta, e aí você diminui aí esses filtros aí, essas barreiras, também essa estratégia. Tem uma outra estratégia legal também. Convidar os alunos para se apadrinharem. Isso a gente vê na universidade, eles fazem isso, né? Nos calouros, com os veteranos, a gente pode fazer isso dentro de uma turma, em que perguntar para os alunos quem é que vocês gostariam de apadrinhar e qual é a função de um padrinho na aprendizagem online. A função do padrinho é: se o meu afiliado está com qualquer dificuldade, ele pode me procurar. Se o meu afiliado começar a desaparecer da aula, é a minha função ir ali atrás dele e perguntar: escuta, tem algum problema? Eu posso te auxiliar? Então, fazer essas parcerias do padrinho e afiliado no ambiente online funcionam também maravilhosamente bem. Porque quando... Foi legal. Quando um começa a ficar, a motivação começa a cair um pouquinho, vem o outro e fala assim: não, mas a sua presença é muito importante aqui no grupo. Vem para o grupo, sabe? Venha para a aula. Então, isso também ajuda bastante. Eu tinha uma pergunta aqui sobre... Vou colocar para você, Ana, sobre como interagir com as crianças mais pequenas, né? Da educação infantil, assim... teria alguma ideia de alguma experiência que você já viu que é legal a gente fazer com essa idade, pensando na comunicação do professor com essas crianças menores? Eu acho que existem alguns avatares que você consegue também fazer com as crianças, né, para elas terem essa percepção de si mesmas, né? E gravar a vozinha delas, por exemplo, pega um animalzinho, tem uma ferramenta, por exemplo, tem o Voque, né? Então, eles podem escolher também que animalzinho para eles falarem de alguma coisa, né? Até essa coisa lembra que eu falei do cachorrinho também? Dessa coisa de trazer a realidade da criança para a aula, né? Dela trazer também alguma coisa, deixar ela se expressar, deixar ela compartilhar um pouquinho da vidinha dela com os colegas. O ensino infantil tem tanta coisa lúdica, né? Você sabe, Glenda, que você é especialista nisso daí. Tem muita brincadeira. É até interessante, assim, às vezes é desafiante a gente pensar na atividade em si, mas do ponto de vista de estímulo, essa é a faixa etária que mais tem estímulo. Então, tudo para eles é descoberta. Então, se a gente quiser perguntar todos os dias o que eles aprenderam de novo e pedir para eles mostrarem, eles vão ter alguma coisa para engajar. Então, realmente buscar o mais simples possível e o mais próximo do que eles vivenciaram. Eu acredito muito assim, que o início da aula, para quem está fazendo aula ao vivo, né, aula síncrona, ou que tem esses momentos, reservar esses 2 minutinhos aí
realmente para fazer essa interação com o aluno, não necessariamente vinculado ao conteúdo, mas trazendo algo que ele tenha vivido, experimentado, feito no final de semana, e para que ele mostre, porque eles gostam de mostrar essas pequenas conquistas também. Então, acho que é usar e abusar um pouquinho disso. Eu também acho que a gente pode aproveitar nesse período agora, que as pessoas estão juntas, de pedir para esses aluninhos também descobrirem coisas em casa, sabe? Usar o espaço da casa para eles descobrirem certas coisas, né? Então, se eles estão aprendendo formas geométricas, para eles procurarem, ele pode fazer até atividade mesmo. Vamos lá, tentem procurar aí perto de vocês alguma coisa que seja arredondada, sabe? E não deixar, tadinho, os menininhos lá achar que ele tem que ficar sentadinho ali na frente do computador. Então, deixa ele levantar um pouquinho, procurar alguma coisa, usar o espaço ali da casa dele, também, ou ele, dependendo, ele sendo um pouquinho mais velho, também descobrir um pouco mais também sobre histórias familiares, né? E aí trazer ali para o grupo. Isso, para fazer pesquisa. Eu vi um projeto, eu já compartilhei com o pessoal que está fazendo a sala de aula sem papel, que eu fiquei encantada, que foi um professor de história, eu me esqueci o nome, eu não sei se foi o Bruno. E aí ele desenvolveu um projeto com os alunos, que eles tinham que tirar foto de objetos antigos que eles encontravam nas suas casas. Eles criaram um Google Slides, né, uma apresentação Google em conjunto, falando sobre aquele objeto, a história daquele objeto para a família. E aí ele marcou um dia com as famílias e os alunos, que foi o dia da abertura da exposição virtual, em que cada criança contava a história do seu objeto. Então, assim, imagina que criança que não vai ficar engajada, e o pai ali também sentado do lado. Gente, né, meu filho aprendeu sobre a história da minha família, a gente está construindo alguma coisa, e aí esse imaginário, aí essa história coletiva, cultural ali, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, olha, esse pegou o espírito da coisa. Muito legal o que ele fez. E Ana, então assim, pra gente pensar, nossa, nem vi o tempo passar, gente, 7h40, já eu falei que a live ia ter 40 minutos. Algo que me ficou muito na cabeça assim, durante a sua fala é que pra gente, quando a gente fala de estratégia de humanizar, a gente compartilhou algumas ideias aqui, eu vi que o pessoal também colocou por escrito várias ideias, se alguém tiver também pode ir acrescentando aí. Mas é fundamental a gente pensar que para humanizar a gente também precisa incluir isso no planejamento da aula, né? Exatamente. Da aula, e aí a gente está falando o que é a aula? A aula, lembra que eu falei que é o síncrono e o assíncrono, né? Da experiência de aprendizagem. Então, é a aula síncrona e o assíncrono. A gente precisa planejar isso. Eu vou fazer isso semanalmente? Eu vou sempre no início da aula, uma vez por semana? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou envolver os alunos, né? Que tipo de estratégia? E aqueles alunos que estão com dificuldades, eu vou enviar videozinho para cada um deles? Uhum. Hoje mesmo, conversando com a Alessandra do Instituto Ânima, ela me disse que nas aulas online, quando ela percebe que tem um aluno que ficou muito quietinho, que não digitou muito, não ativou câmera, ela fala assim, eu anoto todos esses alunos, eu mando mensagenzinha para cada um deles. Escuta, você tá bem? Eu vi que você ficou... Então, a gente também ter esse espaço de empatia e perceber quem é que tá quietinho, entrar em contato, porque aí o aluno falou, nossa, ela mandou uma mensagem só para mim. Né? Olha que então legal. É essa questão da gente... Uma diferença tremenda na percepção, né, do aluno ver que alguém ali identificou também que está ou não participando. É isso mesmo. Quando ela disse, eu falei, isso aí é humanização. Ela está humanizando o processo. E a gente sempre se lembrar de conhecer as necessidades dos nossos alunos. Aí a gente tem diferentes ferramentas aí para a gente poder ouvi-los, né? A gente falou essa semana, no último webinar da Sala de Aula Sem Papel, sobre o uso do formulário para fazer um termômetro, para ver como é que eles estão se sentindo, né?
converse, pede para eles desenharem, pede para eles construam momentos para ouvir. Gente, principalmente agora, a gente precisa ouvir como é que essas crianças estão se sentindo. Crianças, adolescentes, adultos, e para poder chegar até eles. Né? Uhum. O pessoal e eu acho que tudo é... Gente. Hoje é meu aniversário, coincidentemente. Isso, gente! Obrigada. É aniversário da Glenda. A Glenda tá aqui. Happy birthday com a gente aqui. Comemorando em dobro. Live da Serprof e aniversário. Bom, então pessoal, eu acho que é isso mesmo. Alguma pergunta aí que a gente não conseguiu falar, só para fazer um overview aí, Ana, o que a gente poderia tirar de resumão assim, desse conteúdo? Vocês vão perceber que as lives da Serprof sempre vai ter muita reflexão, sempre muita discussão, mas também vai ter sempre muita dica, né? Sempre orientação, que eu acredito que é importante a gente apoiar vocês também no que amanhã a gente pode testar de novo, né? O que a gente consegue colocar em prática. Então, só para a gente fazer um overview, assim, do que a gente falou aí, Ana, o que você considera... Então, o overview, só para a gente relembrar, então, que as experiências de aprendizagem significativas acontecem lá no encontro de conhecimento, o social e a presença do professor, de como é que ele vai desenhar toda essa experiência, né? E aí, dica, o professor planejar esses momentos para poder engajar e humanizar esse processo e também auxiliar o aluno a entender que ele também aprende uns com os outros, né? Que a gente está em um grupo, ou seja, ele é uma parte importante daquele grupo. Por isso que, se ele não estiver lá, nós vamos sentir falta dele também, porque ele contribui para a construção do conhecimento do grupo. Então, isso é fundamental, ele sentir que ele é parte integrante daquela sala, daquele grupo de pessoas, que ele é valorizado. E participar, né, de contextos, assim, de elementos da vida pessoal também, né, e procurar trazer esses elementos do cotidiano. A gente fala muito, quando fala de engajamento, né, de como que a gente pode trabalhar a aprendizagem significativa, aquilo que o aluno, a criança, ou o jovem, enfim, já tem, e construindo em cima daquilo também. Eu acho que no ambiente online a gente é uma questão de adaptar, né, a essas necessidades, a pensar no universo que a criança está agora, ou que o adolescente está agora, o que ele está vivendo, para que ele possa trazer esses elementos para o momento da aula e também nas atividades pós-momento ao vivo, né? Perfeito. Ouvir dele também, o que ele quer daquele ambiente, né? Pessoal, várias dicas de desafios aqui a gente tem no curso Sala de Aula Sem Papel, tá? Lá na plataforma da Serprof. Vocês viram que a Ana mencionou o nome de algumas pessoas aqui, com dicas de atividades, porque tem um curso lá que a gente faz alguns momentos, webinar ao vivo, e depois tem os desafios das pessoas trabalhando com as ferramentas Google. Então, a gente tem Google Docs, Google Slides. Então, depois, para quem ainda não está participando do curso, entre lá para dar uma olhadinha dentro da plataforma da Serprof, tá? serprof.com.br, para vocês até terem novas ideias a partir disso e conseguir criar novas atividades. Tem muita coisa de interação lá, especificamente nesse curso. Bom, fora isso, pessoal, todo mundo querendo o vídeo da Ana sobre presença social. Ana, e agora, o que a gente faz para mandar a pessoa? Olha, a gente pode colocar lá no Linktree da Serprof depois, o link, ele está no YouTube, depois a gente pode colocar lá para as pessoas verem. Eu fiz também, tem um infográfico pequenininho, que eu gosto de compartilhar com os alunos, explicando como é que você pode maximizar a sua presença social em um curso, em uma aula, se você está fazendo. E esse videozinho que eu gosto de passar para os alunos, porque quando eu passo isso para os alunos, principalmente quando é aluno-professor, aí quando eu proponho as atividades de conexão, eles pensam, isso não é bobeira, isso ela está fazendo com intencionalidade. Uhum.
Olha que legal, até ver sentido, né? Começa a enxergar o valor daquilo. Legal. É isso mesmo. Pessoal, então é isso. A gente vai colocar para quem pediu aí o link do videozinho no YouTube lá no nosso link da bio, que é um link com vários outros, né? E a gente indica lá para vocês. E quem quiser também tirar um print nosso aí, do primeiro live da Ser Prof, marcar a gente, também eu recebo a notificação e envio o link direto, se for o caso, tá? Pessoal, então agora eu queria ouvir de vocês aí, 2 minutinhos, o que vocês acharam dessa live. A ideia foi fazer uma live também, né, curta aí, um compilado, porque eu sei que, enfim, vocês estão cheios de atividades aí. E conta um pouquinho pra gente, até pra gente ter um retorno, um feedback, como é que foi essa live pra vocês, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver como próximos conteúdos também, tá? Pra semana que vem a gente tem uma programação especial, já vou dar um spoiler aqui, que a gente vai ter uma sequência muito legal de live. E coloca pra gente sempre conseguir trazer o que vocês querem ouvir, né? Ou esclarecer o que vocês estão precisando nesse momento. Vamos dar uma olhadinha. Gente, e se vocês enviaram alguma pergunta, alguma coisa assim, vocês me desculpem, mas é porque as mensagens aqui travaram para mim e eu não estou vendo o que vocês estão perguntando ou comentando, tá? Então me perdoem se eu não conseguir falar ou responder alguma coisa que vocês escreveram aqui. Legal. Muita gente agradecendo. Eu que agradeço a presença de todos aqui. A gente chegou a ter mais de 100 na primeira live, então a gente fica bem feliz com essa participação de vocês. Quem tiver interesse em ler um pouco mais e entender sobre presença social, tem a minha dissertação, né? Que é cheia de histórias. Ela foi escrita e foi desenvolvida a pesquisa com a metodologia de pesquisa narrativa. É super gostoso de ler, tem muitas histórias de vivências dos professores lá. Aí, fica a dica, pessoal. Tem algumas sugestões, o pessoal colocando sobre avaliação, nós já estamos pensando nesse tema aí. É um dos que a gente já está se programando. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Ela fica gravada por 24 horas, se não me engano, aqui no nosso Stories. Tá. Ana, onde que a gente encontra a dissertação? Alguém perguntou aqui. Se vocês forem, o site é UFO Ana Maria Menezes. Se você digitar UFO Ana Maria Menezes, você vai encontrar lá no Google. Tá bom, se alguém puder digitar aí pra mim, só pra gente ter registrado, para quem for assistir também depois a gravação, tá? Então, Ana, muito obrigada. Mais uma vez, gente, sempre os bate-papos com a Ana são, além de muito conhecimento, muito motivadores. E a gente continua aí planejando os próximos conteúdos para vocês, né? Tanto eu quanto a Ana, a gente está à disposição aqui do time pedagógico da Ser Prof. Então, essa comunidade é feita para professores por professores, de professor para professor. Tá bom? É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. E, Glenda, muito obrigada pela mediação. Então, pessoal, a gente se vê nas próximas lives aí. Continua acompanhando a gente e bom descanso para todo mundo.